Olá pessoal, eu sou o Cleiton, eu sou estagiário da professora Carminda no Laboratório de Instalações Elétricas e o objetivo dessa videoaula aqui é passar para vocês algumas noções básicas de AutoCAD para complementar a disciplina de instalações elétricas. Eu também disponibilizei na descrição do vídeo esse PDF com algumas configurações do AutoCAD, como é que funciona algumas funções e também alguns exercícios para vocês praticarem. Por exemplo, aqui do Object Snap, eu faço um breve resumo do que faz cada configuração. Aqui na forma de seleção do mouse, eu tento demonstrar as diferenças, quando usar linha, quando usar polilinha, alguns exercícios, como eu falei, e também na parte da criação de camadas, tem alguns exemplos de configuração e o que faz cada aba. E caso você não tenha o AutoCAD instalado ainda, você pode fazer o download da versão educacional disponibilizada pela própria Autodesk, onde você precisa apenas confirmar o seu vínculo institucional com a UFPA para a criação da sua conta. Aqui nós vamos utilizar algumas ferramentas do AutoCAD, que são as ferramentas de precisão, as ferramentas de desenho, comandos de edição e as camadas. Aqui nas ferramentas de precisão, as principais que nós vamos utilizar vão ser a barra de status, o modo Snap, o modo Ortho e as funções do mouse. Indo para o AutoCAD, essa é a tela inicial, e aqui na tela inicial nós vamos selecionar o modelo ACAD ISO. O AutoCAD que eu tenho aqui é o AutoCAD 2019, versão do estudante, e ele está em português. Dependendo da versão que você baixou do AutoCAD, se ela tiver em inglês, alguns comandos podem mudar. Por exemplo, eu posso chamar essa linha aqui, simplesmente clicando e desenhando. Mas eu também posso escrever o comando linha e dar Enter, e eu posso utilizar aqui. A diferença é que alguns comandos em inglês são diferentes. Então, nesse tutorial, eu preferi simplesmente clicar de forma visual no comando que eu quero utilizar, mas eu estou deixando aqui na descrição um PDF com todos os comandos, todos não, mas a maioria dos comandos em português e inglês também, e que atalhos vocês podem estar utilizando. Aqui na barra de status, nós temos algumas ferramentas importantes, como o modo grade, o modo ortogonal, que me possibilita, se eu tentar traçar uma linha reta e não estiver utilizando o modo ortogonal, muito possivelmente eu não consiga. Enquanto que quando eu ativo o modo ortogonal, eu posso criar linhas e elementos a cada 90 graus. De forma semelhante, temos também o modo do rastreamento polar, que, diferente do modo ortogonal, ele não me impede de criar em ângulos diferentes de múltiplos de 90 graus, e sim ele apenas me auxilia na criação. E essa linha verde é um auxílio que o AutoCAD está fornecendo. E se eu quiser, por exemplo, criar uma linha, no fim dessa linha aqui, juntar, aqui eu não posso, não estou conseguindo, porque eu tenho que ativar a função do Snap de objeto. Então aqui eu tenho várias configurações que eu posso utilizar. Por exemplo, eu posso utilizar, o AutoCAD, ele entende as extremidades do objeto, então eu posso, conforme a configuração que eu selecionar aqui, eu vou ter uma forma de seleção adaptada. Então, se eu ativar esse modo do Snap de objeto, aí sim eu consigo selecionar, por exemplo, aqui esse ponto final da minha linha. Eu posso também achar o ponto médio e várias outras configurações. Essas configurações do Object Snap vão ser bastante interessantes para quando a gente estiver trabalhando com desenho de portas, janelas e também para fazer algumas medidas. Uma função importante da gente saber utilizar também são as funções do mouse. Por exemplo, aqui eu criei dois objetos aparentemente iguais, porém eles são diferentes na sua criação em si. Enquanto que essa linha aqui eu criei fazendo uma linha de 5 de comprimento para baixo e mais uma de 5 de comprimento para baixo,
essa outra aqui, eu também criei uma linha de 5 de comprimento para baixo e 5 de comprimento para baixo, só que utilizando a função polylinha. Então essa primeira aqui foi utilizando a função linha e essa segunda com a função polylinha. Isso é importante a gente saber e eu vou explicar um pouco mais para frente, porque quando a gente for selecionar existem 3 modos de seleção básicos no AutoCAD. O primeiro é a seleção individual, então eu simplesmente dou um clique com o botão esquerdo no mouse no objeto que eu quero, e se eu clicar em outro objeto, ele automaticamente vai somando essa seleção de objetos. Então eu posso selecionar quantos objetos eu quiser. Se eu quiser desselecionar um objeto, eu tenho que segurar Shift e clicar com o botão esquerdo também. Outra forma, essa seleção individual ela vai se tornar praticamente inviável dependendo da quantidade de elementos que a gente estiver desenhando. Então, outra forma é simplesmente selecionar a área. Eu posso selecionar uma área de elementos por duas maneiras. O modo janela, que seria o modo comum. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita, por exemplo, tem esse eixo aqui, né? E arrastar para a direita, eu vou ter essa tela azul de seleção. Essa tela azul, ela funciona diferente dessa outra tela aqui, que eu vou selecionar, clicar com o botão também esquerdo no mouse e arrastar para a esquerda do eixo, que é essa tela verde. A diferença dessa tela verde para aquela tela azul é que a tela verde, ela de simplesmente tocar o objeto, a sua área, o objeto estiver dentro da sua área, ela já seleciona o objeto. Enquanto que a área azul, ela só seleciona o objeto se ele estiver totalmente dentro da sua área de seleção. E quando eu vou utilizar uma ou outra, aí vai depender bastante da situação. Mas é interessante saber que existem essas 3 maneiras. Dito isso, a gente pode partir para as ferramentas de desenho. Nas ferramentas de desenho, como eu citei ali anteriormente, eu tenho a linha, a possibilidade de criar linhas e polilinhas, a possibilidade de criar círculos, arcos e retângulos. Isso aqui são apenas configurações básicas, você pode criar qualquer coisa. Então, voltando aqui, para criar uma linha, eu simplesmente seleciono o comando linha e defino o ponto inicial clicando. Então, o primeiro clique é para definir qual será o ponto de origem. E a partir do ponto de origem, eu estou com o orto selecionado aqui, vou desativar o orto. A partir do ponto de origem, eu posso escolher para onde eu vou criar. Se eu quiser criar, por exemplo, para a direita, uma linha reta para a direita, a gente pode ver aqui que conforme eu vou aumentando a distância, ele vai me dando, o AutoCAD vai me fornecendo qual é o tamanho dessa linha para aquele eixo. Então, se eu quiser criar uma linha de 5 unidades, eu posso simplesmente ir aqui até o 5, só que não vai ficar preciso, ou eu posso simplesmente digitar 5 e apertar Enter. Dessa forma, o AutoCAD criou uma linha na direção que eu estava selecionando. Por exemplo, eu estava com o orto ativado. Então, eu vou fazer essa linha aqui também, fazer aqui para cima. E com o orto ativado, ele me trava no eixo horizontal para essa direção. Então, se eu quisesse criar 5 unidades para a esquerda, era só eu virar para cá, para esse lado. Se eu quisesse criar 5 unidades para baixo, selecionar para baixo. Se eu quisesse criar 5 unidades para cima, selecionar para cima. Eu vou criar para a direita aqui também. E aqui com o orto ativado, eu só consigo fazer a cada 90 graus. Mas se eu desativar o orto, eu consigo. Eu escolho, pode ver que ele mostra qual é o ângulo que eu estou. Por exemplo, eu estou em 30 graus. E se eu quiser criar 5 unidades, no caso seria a hipotenusa, né? Nessa direção aqui, eu posso simplesmente 5 e ele criou também. Então essa é uma forma de criar linha. Aqui eu vou criar uma linha, seleciono a linha, seleciono o ponto inicial e eu quero 3 unidades para a direita, 3 unidades para baixo, 3 unidades para a direita, 3 para cima, 3 para a direita de novo. De forma semelhante, eu vou criar uma polilinha, também 3 para a direita, 3 para baixo, 3 para a direita, 3 para cima, 3 para a direita. A diferença é que quando eu crio linhas, eu crio vários objetos diferentes. São vários objetos diferentes.
enquanto que a polilínea ela é um único objeto. Se eu selecionar ele aqui, ele é um único objeto. Para a criação de círculos, eu seleciono, especifico o ponto de origem, e aqui eu posso trabalhar pelo raio. Então, se eu quero um círculo de raio 2, eu escrevo 2 e Enter. Você pode também selecionar que essa opção, por padrão, ela é a opção raio, mas eu também posso criar por centro. Então, deixa eu pegar aqui na mesma direção. E em vez de criar com raio, eu vou criar com diâmetro. Então, se o raio era 2, diâmetro 4. E se eu fazer aqui, ó, pode ver que tá de acordo. Eu também posso utilizar a função arco. Então, eu seleciono, defino o primeiro ponto, defino o segundo ponto e o terceiro ponto, de acordo com o que eu preciso. Se eu quiser, por exemplo, fazer um semicírculo, eu posso utilizar início, centro e fim. Então, eu defino o ponto de início. Eu quero que o centro fique a duas unidades. Então, vou ativar o outro aqui para ficar reto. Eu quero que o centro fique a 2 unidades. E aqui, para ficar igual ali, para ficar com raio 4, pode ver aqui que conforme eu vou alterando, ele vai me dando qual o ângulo de criação. Para um semicírculo, eu vou criar com 0 graus. Então, pode ver aqui que isso aqui tem que estar 4. Então, a criação foi correta. Agora a gente vai criar um retângulo. Primeiro eu especifico o ponto de origem. E aqui, nessa primeira coordenada, eu tenho a base. Se eu colocar valores positivos, eu vou criar para a direita. Se eu colocar valores negativos, eu vou criar para a esquerda. Então, eu quero que essa base tenha para a direita 2 unidades. E para acessar outra coordenada, que no caso seria a altura, eu preciso apertar a tecla Tab do teclado. Então, eu quero que tenha 3 de altura, no caso, para cima. E dessa forma eu crio. Pode observar que, assim como o círculo, quando eu crio um retângulo, ele cria uma polilínea. Bom, agora a gente pode ver alguns comandos de edição, como por exemplo, mover um objeto, rotacionar, copiar, espelhar esse objeto, criar um offset. O offset seria um deslocamento, né, a partir de uma certa referência. Aparar e estender. O aparar seria eu retirar uma, entre aspas, sobra de alguma linha, algum elemento, e o estender seria eu fazer um prolongamento dessa linha. Então, indo aqui para o AutoCAD, a gente tem aqui aquele projeto exemplo que foi passado para vocês, né? E a gente pode ver que tem vários e vários elementos aqui, várias linhas, eh, linhas e polilíneas, e é interessante ressaltar que nem sempre, quando a gente tem um objeto, ele está na posição que a gente quer. Então, por exemplo, essa indicação de circuito aqui, ela está na horizontal, mas, por exemplo, aqui essa linha tá deslocada, ela não tá ortogonal. Da mesma forma, eu preciso aprender a rotacionar isso daqui, rotacionar também os pontos de tomada e, enfim, né, vocês entenderam. Para mover esse objeto, eu posso selecionar ele e utilizar o comando mover. E ele move e eu seleciono qual o ponto que eu quero, né? Então, seleciono, mover e eu escolho qual o ponto. Eu quero utilizar esse ponto central aqui e posso colocar aqui. Só que essa função mover, obviamente, tira de um ponto e coloca em outro. Eu posso utilizar, melhor do que mover seria para um caso de um circuito onde eu tenho vários elementos parecidos que vão se repetir, eu posso copiar. Então, eu vou copiar esse carinha para cá. Eu posso copiar para cá também, mesmo que por enquanto ele esteja torto. E posso copiar para cá também. E agora, obviamente isso aqui não está alinhado. Eu posso vir aqui selecionar esse outro elemento e rotacionar.
posso rotacionar. Eu seleciono o ponto a partir do qual eu quero rotacionar e agora eu posso selecionar qual ângulo que eu quero rotacionar isso daí. Então, eu vou selecionar esse outro elemento, rotacionar, e eu posso também selecionar aqui. Aqui eu selecionei o ângulo clicando onde eu queria, mas eu posso também, claro, eu estava com o orto desativado, para facilitar rotação a cada 90 graus é melhor ativar o orto. Se eu quisesse, deixa eu copiar esse elemento, eu posso copiar o elemento a partir de qualquer ponto. Então, se eu quiser copiar essa certa distância aqui, eu posso também ativar o orto para ficar reto. Eu posso, e eu vou copiar ele a partir desse ponto para cá. E eu vou desvirar, deixa eu rotacionar aqui. E uma forma interessante também que eu posso estar utilizando o comando de rotacionar é selecionar aqui e escrever qual ângulo que eu quero. Por exemplo, aqui, se eu digitar -90, eu rotaciono ele exatamente como está aqui embaixo. Eu posso também, por exemplo, aqui, eu tenho dois pontos de tomada, um desse lado e dois pontos de tomada dupla, no caso, um desse lado e um outro ponto desse lado. E eu vou tentar simular essa situação aqui, onde é muito comum que aconteça, que eu vou desenhar uma linha aqui de 1 metro, e eu vou copiar essa linha. Eu posso copiar de duas formas. Eu posso selecionar primeiro selecionar o objeto e depois copiar, especifico o ponto. Ou eu posso primeiro dar o comando e aí sim selecionar o objeto. Enter, e aí eu seleciono o ponto. Aqui, com o orto desativado, eu tenho todo esse ângulo aqui de possibilidade. Porém, eu quero copiar exatamente para a direita, né? Então, eu posso simplesmente dizer qual é a distância que eu quero digitando. Então, eu quero que esse objeto fique a 15 centímetros para a direita de onde está o meu ponto de origem. Então, 0,15. É importante prestar atenção que eu dei o comando com 0,15, não 0,15. O AutoCAD ele identifica apenas o ponto como decimal. Bom, eu criei aqui a parede, entre aspas, parede. Eu venho aqui e vou selecionar agora esse objeto e copiar para lá. Então, seleciono, copio a partir desse ponto aqui e colo aqui. Agora, eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente copiar esses objetos para cá e depois rotacionar, ou eu posso espelhar. Então, eu vou espelhar. Eu seleciono aqui esse ponto, não clico em nada, só deixo o mouse em cima por um tempinho para ele travar, entre aspas, travar a mira. E a partir do momento que aparece esse comando extensão, ele tem que estar ativado aqui, né, no Snap. Extensão está ativado aqui no Snap. Então, novamente, seleciono, espelhar, só deixo o mouse em cima, não clico em nada, e extensão. Então, eu vou digitar aqui, se a parede tem 15 centímetros, então 0,075 seria o ponto central dela. E esse é o ponto a partir do qual eu vou rotacionar imagens, rotacionar não, vou espelhar a imagem. E tá aqui. Aqui, se eu clicar assim, eu vou excluir o objeto original e como eu quero manter os dois objetos, eu vou manter assim. Pronto. Então tá aí, eu espelhei o objeto. Como o 5 é texto, então o AutoCAD não rotaciona ele. Mas no comando espelhar, quando eu estou no comando rotacionar, igual a gente fez ainda agora, aí sim ele rotaciona. Vou mostrar agora alguns comandos que seriam os comandos de espelhar e aparar. Vou criar um círculo aqui, eu quero que ele tenha raio unitário, então eu vou criar
com diâmetro 2. Vou criar uma linha. Vou achar o centro desse círculo. Se eu vir passando aqui nas bordas dele, ó, pode ver que eu mapeei um quadrante e outro quadrante. E o encontro desses dois quadrantes vai ser o centro. Existem várias formas de eu achar o centro. Eu posso ter habilitado ali, eu posso traçar uma linha e tudo mais. Mas, já que a gente já achou aqui, vou traçar uma linha que vai para além dos limites do raio do círculo. E essa linha eu posso estender e diminuir ela. No caso aqui, eu vou diminuir. É uma das formas de eu estar manipulando a linha. Eu posso também esticar, simplesmente clicando na extremidade dela e fazendo a operação. Mas o que eu quero demonstrar aqui é como é que eu faria para parar isso daqui. Então, para parar, eu primeiro seleciono o meu elemento limite. Eu quero que esse aqui seja o elemento limite. E vou aqui em aparar. E pronto. Posso selecionar aqui. Tudo que não for desse elemento, ou que estiver cruzando ele, pode ser aparado. Então, se eu quiser separar lá de dentro, pode ver que ele já aparece a ferramenta de remoção aqui. Ou aqui, eu quero aparar do lado de fora, então está pronto. Por que isso é importante? Se eu tivesse, por exemplo, para facilitar algum desenho, deixa eu fazer um retângulo aqui, simulando uma parede. Por algum acaso eu precisei passar uma linha aqui para me auxiliar a tirar uma medida, fazer alguma coisa. E vou copiar essa linha aqui, copiar ela para cá. E da mesma forma eu vou fazer o comando aparar. Então eu seleciono quais são os limites que eu quero. Então quero que os limites sejam esses aqui. Aparar. E agora eu posso, em vez de selecionar um a um, eu posso selecionar a área que eu quero apagar. Posso apagar. Pode ver que aqui fora eu não posso apagar, porque no caso, como eu selecionei dois elementos, no caso dois limites, entre aspas, eu posso apagar o que está dentro. Eu posso também explodir algum objeto e unir um objeto que está explodido ou várias linhas, como se fosse uma polilínea. Como por exemplo, eu vou copiar esse retângulo aqui, copiar a partir daqui, pegar esse ponto. Copiei esse retângulo e a gente pode ver que ele é uma polilínea, né? Ele é um único objeto. Então eu vou selecionar e eu venho aqui no comando explodir e agora eu tenho vários objetos. Tenho vários objetos menores. E para unir esses objetos, eu posso vir aqui, modificar e unir. Pronto, eles voltaram a ser uma polilínea. Uma coisa interessante também é que esse elemento que a gente está utilizando aqui, ele é na verdade um bloco dinâmico. Um bloco dinâmico é um bloco que possui várias propriedades, é um bloco mutável. Então, eu copiei ele para cá. E se eu clicar bem aqui, eu tenho todas as opções. Então, eu posso ter todas essas opções aqui. Se eu quiser, por exemplo, duas fases em terra, ele se ajusta automaticamente. Então, isso aqui facilita bastante, porque eu não preciso criar bloquinhos para ficar utilizando em vários pontos do circuito. Eu posso simplesmente alterar isso daqui. Então, é bem mais rápido e mais útil utilizar blocos dinâmicos. Bom, agora que a gente já sabe usar as ferramentas de edição, aqui eu tenho esses objetos, né? E se, por exemplo, eu quiser editar o texto, eu posso dar um clique e com esse clique eu estou selecionando esse texto, mas se eu der dois cliques, eu posso simplesmente editar. Então, é dessa forma que vocês podem fazer a legenda de vocês. Por exemplo, aqui na legenda padrão tem vários e vários simbologias já, mas se você quiser usar a sua ou então quiser adicionar alguma outra coisa, você também pode estar comentando isso na legenda dessa forma. Para o projeto, vocês vão precisar obter a área e o perímetro do cômodo que vocês estão estudando. Então, aqui eu já fiz um retângulo
ele é 2 por 2, mas eu vou fazer aqui também para a gente aprender melhor. Um, deixa eu ver aqui, setar o orto, 2 para baixo, 2 para a direita. Aqui, vou desativar o orto, e eu quero que seja no ângulo de 45 graus, 45, tab para voltar, 1, aí para cá eu quero que tenha 70, volto, vai ter 2,5 metros, e aqui eu vou só completar aqui. De cara a gente já percebe que a área do quadrado é muito mais simples de se obter, mesmo que sem programa, do que essa daqui. Mas, de qualquer forma, é bem simples fazer isso com o AutoCAD. A gente pode vir aqui em área, eu seleciono o ponto inicial, seleciono o segundo ponto, no caso selecionar aqui, seleciono o terceiro e o último ponto, e dou Enter. Bem aqui embaixo, e aqui também do lado, ele apresenta para mim a área, no caso 4 metros quadrados, e o perímetro de 8 metros. Agora, para eu fazer a mesma coisa com esse objeto aqui, eu vou fazer Enter. A área é 6,33 e o perímetro é 11. Então, bem simples, né? Aí vamos dizer que eu tenho esse cômodo aqui e eu quero inserir. Nesse cômodo eu vou precisar de um ponto de luz apenas, até pelo tamanho, né? Então eu posso vir aqui, copiar esse elemento, vou selecionar ele, copiar, eu arrasto ele, deixar aqui do lado por enquanto. Uma forma bem rápida de se obter é simplesmente traçando uma linha diagonal, e eu posso mover e já localizo o centro. Assim que eu acho o centro, eu posso apagar e pronto. Se eu quiser, por exemplo, obter as medidas, eu posso vir aqui no mesmo lugar onde a gente achou a área, a gente pode medir a distância também. Então eu posso verificar daqui para cá, já sei quanto tem, e daqui para cá também. Para cá, então é bem simples. Ou também, caso você queira manter as informações na tela enquanto você vai mexendo no desenho, você pode selecionar cota e adiciona. Assim, caso você queira fazer alguma coisa um pouco mais específica, você pode estar sempre sabendo qual o tamanho das coisas que você está trabalhando. É muito comum quando a gente trabalha com projetos, a gente organizar cada elemento, ou então cada tipo de elemento por camadas. Por exemplo, se eu vier aqui nesse menu, eu tenho listadas todas as camadas que estão disponíveis no projeto, se elas estão ativas, se elas estão congeladas, se ela está bloqueada e quais são as cores que elas possuem. Se eu vier aqui nas propriedades da camada, eu tenho um gerenciamento melhor, eu posso ver o tipo de linha, a espessura da linha, o estilo de linha. Então, se eu vier aqui embaixo, por exemplo, e desativar a camada paredes, eu, obviamente, desabilitei a camada, eh, e dessa forma eu posso trabalhar da forma que eu quiser. Então, se eu vier aqui e quisesse, por exemplo, essa, limpar essa figura, eu podia. Imagina que isso aqui. Bora pegar esse cômodo aqui. Eu posso apagar esses outros objetos e depois eu habilito de novo. E assim eu vou limpando a minha figura.